APRASC, Rua Deodoro, 176, Sala 11, Centro, Florianópolis. Fone 3223-2241. Acesse www.aprasc.org.br. Bem-vindos a mais um Floripa em Foco com a APRASC, a Associação dos Praças de Santa Catarina. Um programa especial hoje no feriadão, de Florianópolis, dia do município. E com muito prazer recebemos o nosso amigo soldado Elisandro Lotin, que é, aliás, também o vice-presidente da Regional Norte da APRASC, lá em Joinville, cidade onde ele é acadêmico do curso de Direito, né, Lotin? Obrigado por ter vindo de Joinville só para a gente fazer esse bate-papo, que infelizmente também não é dos mais agradáveis, né, Lotin? A gente viu na grande mídia, até em rede nacional, na última semana, um problema havido com um soldado ali em Joinville, que estava no auge do seu estresse e que deve ser um colega seu de trabalho. Deve ser, não, é um colega seu de trabalho ali em Joinville. Então, eu gostaria que você explicasse, de dentro da APRASC, o que é que está acontecendo, o que foi aquilo que a gente viu. Eu, particularmente, já quero emitir um juízo de valor. Eu acho que o soldado esse agiu bem. Pirralhos, crianças, meninos de calção, querendo desacatar uma autoridade que já ganha mal, vive estressado, não tem condições de trabalho, não tem segurança, não tem futuro, não tem quase nada. Então, não tiro nem dou razão à atitude dele, mas teve seus motivos. Piada e calção é para levar encheção e educação mesmo. Mas, nas palavras da APRASC, Elisandro, o que aconteceu lá com esse nosso colega? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Silvio. Um prazer novamente a gente estar aqui conversando sobre as questões da Polícia Militar, mais especificamente dos praças. Olha, de fato teve um episódio em Joinville que deu mídia nacional, Lamentavelmente uma situação que não gostaríamos que assim fosse. O caso lá é um caso peculiar, é um caso específico. O policial ele já tem um histórico de problemas do ponto de vista psicológico, ele já vem sendo tratado há algum tempo, por médicos fora da instituição. Mas isso antes dele ser policial ou até depois? Não, depois. Esse caso já vem de 2007 para frente, de 2006, 2007 mais ou menos. Ele já era policial, Sim, ele é policial há 13 anos na corporação. Há um tempo atrás ele já teve uma crise parecida com aquela, só que no âmbito interno, lá em São Francisco, que ele trabalhava em São Francisco. Nós estivemos lá, inclusive, acompanhamos o caso, constatamos em loco que a situação dele era uma situação que merecia um tratamento, inclusive diferenciado por parte da instituição. Me recordo, inclusive, que eu pedi a transferência dele para Joinville, para um local onde ele pudesse trabalhar sem estar portando uma arma de fogo, que ele visivelmente não tinha condições de estar portando uma arma de fogo. Ele foi transferido para Joinville, mas foi colocado a trabalhar na rua como outro policial qualquer. Um policial que está visivelmente, as imagens são muito claras, que mostra que a atitude naquele momento ali foi uma atitude de alguém que teve um surto psicótico, e realmente foi uma situação triste e a gente tem só que lamentar a situação. Mas a grande questão que se coloca aí é o seguinte, o porquê disso? Por que ele fez isso? Como eu disse, ele já tem um histórico, é um caso peculiar, mas se a gente for aprofundar o debate, o que é interessante fazer, a primeira questão que a gente tem que colocar é o seguinte, Silvio, em outras profissões, nós não vemos situações como aquela. Se você pegar, por exemplo, um policial civil, um agente prisional, um médico, um enfermeiro, enfim, qualquer outro tipo, um jornalista, qualquer outro tipo de profissão, tu não vê uma atitude dessas, daquelas ali. Em contrapartida, na instituição policial militar, nos últimos 10, 15 ou 20 anos, várias atitudes naqueles moldes ali se apresentaram. Eu lembro de casos, por exemplo, em Joinville, um policial que botou álcool no corpo para tocar fogo no centro da cidade. Eu lembro de um caso que é histórico aqui em Florianópolis. Exatamente, o Silvio, acho que teve Eldorado, a Cultura, não me recordo agora. Então, esses são dois casos. Teve suicídios dentro do quartel. Então, são vários casos que vêm ao longo do tempo. Esse não é um fato isolado, não foi o único, são vários casos que vêm acontecendo. A questão que a gente tem que debater é o porquê que está acontecendo. E aí é uma gama de problemas que envolve a profissão policial militar.
Primeiro que o policial militar, por si só, ele já é uma profissão estressante. Nós trabalhamos com a parte da sociedade que a sociedade não quer, né? Marginalidade. Né? O policial militar ele atende ocorrência desde pegar um gatinho numa eventual árvore, por exemplo, até um estupro de uma criança. E isso não tem, nós somos seres humanos. Isso naturalmente causa um estresse, um reflexo, acaba refletindo na vida do profissional. Paralelo a isso, tem a questão salarial, que é uma questão histórica na Polícia Militar. Né? Historicamente, os praças sempre foram mal remunerados. Nunca houve uma política salarial condizente com o valor que merece a categoria. Né? Tentou-se fazer, enganou-se muito tempo, mas efetivamente não aconteceu. Então é outro problema que tem que ser levado em conta. A questão de tratamento no interior dos quartéis. Nós ainda, praças da Polícia Militar, somos tratados como se tratava um soldado da Guerra do Paraguai. Nós temos o tratamento que os nossos superiores nos tratam, a forma como eles nos tratam, é uma forma ainda extremamente ultrapassada. Direitos humanos no quartel não existe. É só ver o tratamento que vocês receberam em cima daquele movimento reivindicatório para o cumprimento de uma promessa do governador, né? Para ver o grau de hierarquia que tem aí. Mas então, que mais fatores você nominaria assim que podiam estar não justificando, mas ser os responsáveis por essa atitude desse colega? Nós temos também a questão, como eu disse, a questão salarial, a questão do tratamento interno no interior do quartel. O nosso regulamento disciplinar ainda é um regulamento da década de 80, né, de 83. E a carga horária? A carga horária, e aí é outro fator, né? Eu ia acabar chegando lá, mas você antecipou. Então, o regulamento disciplinar tem que ser adequado aos moldes da Constituição de 88. Né? O excesso de trabalho por conta de deficiências da instituição, por exemplo, nós temos, e aí nós já discutimos várias vezes, né? A questão do efetivo da Polícia Militar, que é um efetivo muito aquém daquilo que a sociedade realmente precisa, e isso sobrecarrega o policial militar. Nós temos hoje metade do efetivo que deveríamos ter e policiais dobrando o serviço, trabalhando 10, 12, 15, 18 horas por dia e no dia seguinte tem que estar de serviço de novo. E aí tem um outro fator que é interessante, a questão da hora extra. E aí volta na política salarial. A nossa hora extra hoje ela significa 40% do nosso salário. Então um policial militar ele ficou refém. Não pode abrir mão da hora extra, porque se ele abrir mão da hora extra ele perde 40% do salário. Então ele se obriga a trabalhar. Nós temos policiais hoje trabalhando doentes, literalmente doentes, com problemas de... E aí eu estou falando de doenças físicas, né? Problema na perna, no joelho, tem policiais trabalhando assim. E as doenças psicológicas muito mais ainda, muito mais. Então esse porque o policial não pode abrir mão da questão da hora extra. Nos tornamos refém da hora extra, infelizmente. Porque não tem uma política salarial que consiga suprir essa necessidade. Então são vários fatores, né? A própria questão do militarismo. O sistema militarista ele é um sistema que oprime. Ele é opressor por natureza, por definição. É um sistema onde a hierarquia e a disciplina imperam de uma forma absurda ao ponto de direitos humanos serem relegados, ao ponto de direitos do trabalho serem relegados. Então tudo isso, absorvendo, juntando com a própria profissão, que é estressante, acaba causando o que ocorreu em Joinville, que a Prasc tende, claro, vai lamentar sempre, mas não vai abrir mão, em hipótese alguma, da defesa do profissional. Estamos aqui conversando com o Elisandro Lotin, que é o vice-presidente da Regional Norte, lá da região de Joinville, da Prasc, a Associação de Praças e Bombeiros. É Praças e Bombeiros, né? Praças, aí abrange bombeiros e policiais militares. Praça, bombeiro e policial, né? Isso. E estamos falando sobre esse caso notório aí, né, de um surto psicótico, se estressou, né, um companheiro militar. Mas, Lotin, o deputado sargento Amaury Soares, que é o presidente da Prasc, né, já vi várias vezes ele falando no plenário, em alguns locais, de que tem que olhar com atenção a segurança pública em Santa Catarina, porque esse negócio da Lei 254, que previa uma diferença salarial de no máximo 4 vezes entre comandados e comandantes, né? Essa lei não está sendo respeitada, a 254. Estão ganhando mal, têm más condições de trabalho e, segundo o sargento Amaury Soares, há casos de suicídios. Quer dizer, não é só o seu colega lá de Joinville, mas tem toda uma estrutura atrás que está não só pirando a cabeça do amigo de Joinville, mas está complicando a cabeça de muitos. Procede essa avaliação? Está nesse quadro a situação dos militares aqui em Santa Catarina? Sem dúvida, nós temos já dito, o Soares já disse várias vezes na tribuna, e a gente tem dito nos nossos informativos, nos nossos jornais,
que a situação, o praça da Polícia Militar hoje trabalha numa situação de extrema, limite, né? Por todos os fatores que eu citei. Suicídios e tentativas de suicídios não são raras. Nós temos um soldado que inclusive esteve aqui, o soldado Damiani, que recentemente fez um trabalho de uma monografia para um curso de pós-graduação, onde ele entrevistou vários praças a nível de estado, né? 7% desses praças entrevistados, e aí a gente tem uma avaliação geral, já efetivamente tentaram o suicídio. 7%. 47,34%, se não me falha a memória, já pensou em suicídio. 97% já foi maltratado no interior dos quartéis. E esse pessoal, dos quartéis, não na rua, no quartel. E esse pessoal é o pessoal que está trabalhando. É o pessoal que nesse momento agora está tentando prestar segurança para a sociedade. Então são vários problemas que têm que ser levados em conta. Paralelo a isso, nós já tentamos aprovamos na Assembleia Legislativa, nos últimos 4 anos, todo ano foi aprovado, uma lei que instituía um apoio psicológico para o policial militar, ou para o praça da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. A lei foi aprovada na Assembleia e, lamentavelmente, o governo vetou a lei. Que ano foi isso, querido? Os últimos 4 anos, na verdade. Os últimos 4 anos teve projetos de lei aprovados na Assembleia, inclusive, se não me falha a memória, no último ano, 2010 ou 2009, não tenho bem certeza, um desses projetos de lei não era nem nosso, nem da APRASC, nem do Soares. Era um projeto de lei de um deputado de Joinville, inclusive, eu vou citar o nome, o deputado Nilson Gonçalves, que apresentou um projeto nesse sentido. Não, é PSDB. Que apresentou um projeto nesse sentido, o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa e, infelizmente, foi vetado pelo governo. Ou seja, não há nem o mínimo que se poderia dar. Relegando, deixando de lado essas questões todas que eu citei, regulamento, salário, tratamento, deixando tudo isso de lado, partindo só para a questão psicológica, nem isso o Estado nos dá. Nem esse tratamento psicológico, esse acompanhamento psicológico, o Estado nos permite. Este é o Elisandro Lotin, militar, vice-presidente também da Regional Norte da APRASC, a Associação de Praças aqui de Santa Catarina. Ele é lá de Joinville. E estamos falando sobre este problema que houve com um colega militar, que todo mundo viu aí as imagens de celular em rede nacional. Vamos ao nosso breve intervalo, Elisandro. E na volta queria saber como é que vai se dar o tratamento desse colega aí, quem é que vai bancar isso, como é que vai ficar o salário dele nesse período que ele tiver de licença. É só um instante e já voltamos aqui no Floripa em Foco com a APRASC, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. APRASC, Rua Deodoro, 176, Sala 11, Centro, Florianópolis. Fone 3223-2241. Acesse www.aprasc.org.br.